Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Karine e faço parte aqui do setor pessoal da Evicom. Hoje eu trouxe um assunto para vocês que para quem pretende atuar aí na área de DP ou recursos humanos, faz parte da obrigação e para ter um entendimento também sobre quais tipos de afastamentos e licenças. Então, eu vou passar aqui o slide. Está passando. Pronto. Então, vou falar aqui um pouco, como eu falei, né, anteriormente, quais são os tipos e como funcionam essas licenças. Então, faz parte das obrigações do setor de recursos humanos, ODP, ter um entendimento de como funciona e quais são os tipos de afastamentos do trabalho mencionados pela CLT, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Quando for acontecer algum caso, um empregado, né, chegar com um atestado mostrando que precisa de um afastamento, seja ele por doença, ou por invalidez, ou licença maternidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os tipos de licença previstos na lei, né, de acordo com a CLT. O afastamento do trabalho ele ocorre quando um colaborador não comparece à empresa e não realiza suas funções durante um período determinado por algum motivo assegurado por lei. Então, quer dizer que se você, por um motivo, adoecer, você tem uma lei ali que te dá esse direito de se afastar para tratar ou de saúde ou se afastar por uma licença maternidade, né? E aqui são os tipos de afastamento do trabalho. Nós temos afastamento por doença ou acidente, afastamento por invalidez, temos o afastamento por licença maternidade e outros tipos de afastamentos previstos no artigo 473, que também é bem comum você ver um afastamento por casamento, nascimento do filho, foi doar sangue, você tem direito também a se afastar, consultas médicas por falecimento de um parente, de um pai, de uma mãe, né, filho. Tem também por um exame de vestibular que você vai prestar, né? O vestibular você pode sim se ausentar sem ser prejudicado. Então, eu vou começar aqui um caso por afastamento por doença ou acidente. Ocorre quando o trabalhador é acometido por uma doença ou sofre um acidente. Deixa eu só puxar. Nessa situação, ele pode se afastar de suas atividades profissionais durante o período de recuperação, mediante atestado médico. Então, para ele poder ter esse direito, ele precisa ter um atestado médico, né? Com lá a assinatura e o carimbo do médico. Então, a empresa vai pagar a esse funcionário até 15 dias desse afastamento, se for por doença, né? Após esses 15 dias, fica de responsabilidade do INSS, certo? Temos o afastamento por invalidez, que acontece quando o colaborador até incapacidade permanente, né? Ele sofre um acidente e fica incapacitado de trabalhar, precisando desse tempo aí de afastamento. E temos o afastamento por licença maternidade, né, quando a mulher chega já próximo, né, dos 9 meses, e aí, quando se dá início, a partir do 28º dia antes do parto, né, ela pode chegar com atestado médico, né, solicitando esse afastamento dela, que se dá durante 120 dias, certo? Das suas atividades. Aí nós temos outros afastamentos. Eu vou falar aqui sobre a licença paternidade, né? Que aí o pai também tem direito a essa licença e está lá na Constituição, certo? Essa licença paternidade, o pai ele tem direito até 5 dias corridos, né? Após o nascimento do filho. A partir do primeiro dia útil, após o nascimento do filho, ele vai ter direito a 5 dias de afastamento. Nós temos aí também a licença por falecimento, né? Que a lei ela prevê que você tem direito a se afastar a 2 dias do por falecimento, né?
Nós temos também aí a licença casamento, por casamento aí, que dá direito ao funcionário a se afastar por 3 dias consecutivos. Temos também aí a afastamento pré-natal. Durante o pré-natal, a colaboradora tem o direito de se ausentar durante o horário e realizar pelo menos 6 consultas médicas e exames complementares. O colaborador, ele pode se ausentar até 2 dias durante a gestação para acompanhar sua esposa ou companheira durante o período. Nós temos aí o afastamento pelo nascimento do filho, né? Que aí você pode se ausentar até 5 dias, como eu mencionei. Temos aí a licença por doação de leite materno, né? Você pode apresentar aí o atestado do banco de leite oficial, no Hemose, Hemose não, Hemose é de sangue. Nós temos também aí a doação de sangue, né? Que a cada 2 meses, mediante comprovação, o colaborador pode se ausentar do trabalho pelo período de 1 dia para doar sangue. Nós temos aí o afastamento pela justiça, o colaborador terá sua falta justificada pelo tempo que se fizer necessário, caso tenha que comparecer ao juiz. Evento sindical. O funcionário poderá se ausentar pelo tempo que se fizer necessário, quando estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro na qualidade de representante de entidade sindical. Nós temos aí a convocação para mesário, que são aquelas épocas de eleição, né, que muita gente é convocado para ser mesário, e aí ele pode sim também se afastar, se ausentar sem prejuízo, né, durante 4 dias. Nós temos aí o afastamento por greve. Se o movimento for aprovado pela Justiça do Trabalho, os dias em greve devem ser considerados faltas justificadas. Então, você vai estar abonando a sua falta, justificando, né, para essa ausência, se caso for comprovado pela Justiça do Trabalho. Nós temos aí o exame de vestibular, e vai prestar vestibular também, tem direito a se ausentar do trabalho quando estiver realizando a prova de exame de vestibular. Então, aí, mais um afastamento que está previsto em lei pela CLT e que você não vai ter prejuízo nenhum no seu salário. Nós temos aí também consultas médicas. A cada 12 meses, o trabalhador pode ter a sua falta justificada pelo período de 1 dia para acompanhar o seu filho de até 6 anos de idade. A consultas médicas. É pouco, mas é o que está previsto na lei. Então, nós temos aí exames preventivos de câncer, que a cada 12 meses o funcionário ele pode se ausentar do trabalho por até 3 dias para realizar exames preventivos de câncer. Falecimento, né? Já falei também, o empregado pode se afastar do trabalho por até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que faça parte do seu quadro de dependentes. E temos aí o alistamento militar, que o funcionário também pode se ausentar pelo período de tempo em que tiver que cumprir essas exigências do serviço militar. Esse período de tempo ele pode durar até 90 dias, sem prejuízo também. Nós temos aí o alistamento do eleitor. Se for necessário tirar 1 dia para cumprir as suas obrigações eleitorais, o trabalhador também poderá se ausentar de suas atividades por 2 dias consecutivos. Então, nós temos essas licenças e afastamentos que todos eles estão previstos na lei pela CLT, né? Então, é isso. Então, lá dentro do sistema, quando vocês entrarem, vocês podem estar verificando lá na aba movimentos empregados, licença e afastamentos. Quando chegou um atestado médico, funcionário tal, ele precisa de 5 dias de afastamento por doença, por licença médica, né? Ele precisa se ausentar das suas atividades. Então, ele vai ter esse direito, assim, garantido, mediante um atestado médico, e lá dentro do sistema, né, quem for trabalhar na área, você vai poder anexar essa licença, né,
de acordo com o código, para cada licença e afastamento, dentro do sistema vai ter um código, certo, específico, informando que esse funcionário, nesse período, ele vai estar afastado das suas atividades. E essas informações, qualquer informação, elas vão subir para o E-Social, né, para o sistema do governo. Então, assim, os mais comuns que vocês vão ver durante né, o seu período aí no DP, recursos humanos, nas suas atividades, vão ser licença maternidade, vão ser licença por auxílio-doença, vai ser licença paternidade, licença casamento. Então, é isso, os mais comuns, né? E que são licenças que vão ser remuneradas, né? Então, essas licenças, elas são remuneradas, pagas pela empresa. Tanto licença paternidade, quem é admitido CLT, né? Que está contribuindo. Então, esses tipos de licença, elas vão ser remuneradas. Licença doença, né? Então, a empresa é de responsabilidade da empresa pagar durante até 15 dias. Após os 15 dias, o funcionário ele precisa ir, né, ao INSS, precisa fazer um agendamento de perícia, e aí fica a responsabilidade pelo INSS após o 15º dia, né? 16º dia, ele já fica pelo INSS. E aí, pronto. Então, quais são as licenças remuneradas que vocês vão ver no dia a dia de vocês? É a licença maternidade, licença paternidade, licença casamento, licença por óbito e licença por serviço militar. Então, é isso. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. E aí eu vou disponibilizar esse slide para vocês posteriormente estarem, né, conferindo, olhando e tendo mais um pouco de conhecimentos para quem deseja atuar aí na área do DP, certo?